Eu vi uma entrevista sua ao Estadão em que você fala que o maior problema sequer é o presidente Bolsonaro, é o projeto atrás dele que pretenderia implementar uma teocracia no Brasil. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre essa mistura religião e política e como você enxerga isso. A respeito do Malafaia, você resumiu com melhor perfeição do que eu conseguiria resumir, foi exatamente isso que aconteceu. O processo dele contra mim já foi acordado e finalizado, e hoje eu estou processando o Silas Malafaia. Assim como ele me processou criminalmente, eu estou processando criminalmente também. E é o que eu falei, a gente não pode ter tolerância com intolerantes. Esse é a grande questão aqui. O filósofo Karl Popper, ele fala sobre isso, né? Sobre o paradoxo da tolerância. Que quando a gente tem tolerância ilimitada a respeito de absolutamente tudo ser tolerável, a própria tolerância tende a deixar de existir. Por quê? Porque os intolerantes tomam conta. Então, se não existir intolerância contra os intolerantes, eles dominam. É exatamente essa visão que eu tenho a respeito do pastor Silas Malafaia. Quando eu dei essa entrevista, estava muito quente naquela época o assunto sobre um plano pelos bastidores de uma dominância política através da bancada evangélica. Né? E que o presidente Jair Bolsonaro ajudaria a consolidar isso. Eu não sei, eu não tenho conhecimento suficiente, isso foge da minha alçada, dizer se isso está acontecendo nesse momento ou não. Vocês entendem sobre isso muito mais do que eu. Mas que pelo menos havia, e que eu acredito que ainda exista, um plano sobre isso, eu acredito que sim. Já conversei com o Feliciano pessoalmente, já ouvi muitas coisas sobre Bispo Macedo, Silas Malafaia e outros, e eu acredito que isso só não foi colocado em prática e levado para frente de uma maneira mais incisiva e efetiva porque eles próprios não se aguentam. Né? Porque se eles tivessem algum tipo de união entre eles, não sei, só Deus sabe, ironicamente, o que poderia ter acontecido se eles fossem unidos. Eu acho que a gente tem um cenário de comunicação hoje, por parte do governo, vai ser polêmico um pouco o que eu vou falar, mas eu peço que vocês esperem a minha explicação. Por parte do governo, muito eficiente. Por quê? E as pessoas se surpreendem com essa minha afirmação. O governo atual, ele focou num determinado público para manter uma base de apoio sólida, consistente. E essa base é de 30%. Eles sabem como falar para esses 30%. O que eu mais vejo de pessoas me perguntando nos bastidores, justamente por eu viver de comunicação e praticá-la diariamente nos últimos 10 anos, é por que a base de apoio ao governo não se abala, não diminui além dos 30%. Ela pode dar um beijo ali nos 26%, 27% e volta a subir para os 30%. Embora existam vários fatores que permeiem essa popularidade do governo, a comunicação é fundamental, como sempre foi na história da humanidade. E esse governo sabe se comunicar para essas pessoas, seja essa comunicação feita de uma maneira legal ou questionável. Eu não vou usar o termo ilegal aqui para não ter problema. E o governo Bolsonaro, nada de braçada dentro dessa forma de se comunicar, que é uma forma terrível para quem realmente entende o que está sendo dito ali, mas que funciona para as pessoas, para esses 30% que estão hoje apoiando o presidente da República. Já a oposição está fazendo tudo errado há muito tempo. E isso é uma coisa que eu falo para pessoas que eu conheço, que fazem parte, que compõem a oposição. Em termos de comunicação, a oposição está desunida, a oposição tem dificuldade de falar e está começando a aprender agora a usar as redes sociais. É necessário, óbvio que é necessário, uma união contra o fascismo. A gente não pode mais ficar aqui esperando que a oposição vá, de forma segmentada, conseguir derrubar o que está acontecendo nesse momento. É necessária essa união. E a comunicação é a parte mais importante na hora de convencimento do público. E se a gente quer conseguir atingir esses 30% que formam essa base sólida do governo, através da comunicação a gente consegue chegar lá. Agora, tudo isso faz parte de diálogo, de conversa, de entender onde essas pessoas podem ser impactadas pela comunicação. Eu acabei de assistir a entrevista do Felipe Neto no Roda Viva e normalmente quando a entrevista é muito relevante para o nicho que eu atinjo, para o público que eu falo, eu venho aqui e faço um vídeo falando sobre essa entrevista, pego os melhores momentos e tento falar alguma coisa ou outra. Só que se eu pegar para comentar toda a entrevista do Felipe Neto, eu praticamente, não vou dizer tudo, porque uma coisa ou outra eu discordo, mas praticamente eu vou pegar as falas do Felipe Neto e vou falar a mesma coisa.
Eu acho que vai ficar até um pouco chato, mas eu vou começar só pelo começo, obviamente. O Felipe Neto, um cara que começa na internet, quando não tinha nada praticamente, no YouTube, e vai para um programa como Roda Viva, tendo a representação que tem o Roda Viva no núcleo político do país, porque eu não sei se você acompanha o Roda Viva, mas o programa Roda Viva é um dos mais importantes de entrevista política da história do nosso país. É só isso que significa Roda Viva. Quando você tem Felipe Neto, youtuber, uma criação da internet, saindo dessa bolha, tanto dele quanto desse mundo cibernético que a gente vive, e vai para lá, é um caminho que ele abriu, assim como ele abriu no YouTube, para todos os outros que estão trabalhando ou que pensam em trabalhar com internet. O mais difícil foi feito principalmente por ele, e eu vou colocar a Nilce também nisso daqui, porque a Nilce foi convidada para fazer parte da bancada e de entrevistas. Já foi convidada, no caso, ela é jornalista, ok, de formação, mas ela é mais parte da internet atualmente, não que ela seja menos jornalista, mas é porque ela vive na internet, a imagem dela tá na internet, então eu coloco essas duas figuras como as principais no momento que a gente vive, porque, como eu disse, é um caminho que eles abriram, o mais difícil foi feito por eles, principalmente no momento que você tem toda essa discussão política. Você chamar um cara que joga Minecraft para comentar sobre política é um pouco bizarro e até corre o risco de você perder a credibilidade de quem está te assistindo se você entra no assunto como eles entraram, por exemplo. Mas, sinceramente, eu não esperava. Eu já sabia que o Felipe Neto falava muito bem, eu já vi outras entrevistas dele, mas eu não esperava que fosse uma entrevista tão bem feita, e aí eu sempre faço essa ponderação que não adianta só o entrevistado ser bom. Quem entrevista, os entrevistadores e entrevistadoras também têm que ser muito bons e muito boas. E, obviamente, isso se refletiu. Todos os convidados, eu não tenho nem o que falar, porque sem uma pergunta boa, não tem uma resposta boa necessariamente. Então, eu não vou nem ficar citando o nome de todos que participaram, eu recomendo que você assista, porque senão a gente vai gastar muito tempo desse vídeo. Mas, em especial, esse trecho que eu coloquei do Felipe Neto falando é o que representa muito bem. Isso e uma outra parte, que daí eu já não vou colocar para não correr o risco de copyright, porque não é um conteúdo meu, então pode ser que eu acabe tomando um aviso do YouTube de que esse conteúdo é da TV Cultura, é o momento em que ele diz sobre as movimentações dele, o porquê que ele faz isso, do papel dele como privilegiado e de como ele não consegue dormir se isso não for feito. Porque é simples assim, eu falei no Twitter também, que às vezes existem algumas pessoas que só estão fazendo aquilo que estão fazendo porque elas consideram que aquilo é certo, e que algumas coisas são erradas e que a gente tem que combater, e que a gente tem que se posicionar. Eu comentei no Twitter, inclusive, com uma treta do Felipe Neto, que eu fiz um vídeo agora há pouco, que às vezes a gente está só lutando pelo certo. A gente tem que lutar com e pelas pessoas que são democráticas, lutar pela liberdade, porque não adianta a gente ficar fingindo que existe liberdade para todo mundo, na nossa pequena bolha, no nosso mundinho, na nossa cidade, aqui no nosso estado, provavelmente, eu não sei em qual estado você está, é você viver num mundo que não existe. E eu fico tão feliz de ver essa evolução do Felipe Neto, tanto de criação de conteúdo, como de empresário e de pessoa que dá a opinião dele na internet, no Twitter principalmente. Essa evolução da opinião que ele dá na internet revela muito de como a gente tem que abrir a nossa cabeça e pesquisar mais, cada vez mais, sobre o país que a gente vive, sobre as pessoas que convivem nisso daqui e as diferenças de tudo isso que a gente não olha. A gente simplesmente não olha, às vezes por simplesmente não querer olhar, e às vezes porque é difícil mesmo olhar. É difícil para eu aqui do Sul
olhar lá para o norte e para o nordeste e fazer um diagnóstico do que estão vivendo lá. Se eu não me der ao trabalho, se eu não sair do meu lugar e for olhar, tentar buscar e entender o que está acontecendo lá, realmente não tem como a gente saber, mesmo com a internet. E aí, nessa mudança toda, nesse movimento de você buscar as coisas, querer entender, querer se colocar no lugar do outro para mudar de opinião, algumas coisas que o Felipe Neto fala que eu acho importante a gente abordar, que não é uma crítica, longe disso, mas eu imagino que seja alguns pontos que a gente tem que colocar. Palavras como fascismo, e todas essas que ficam rondando isso, palavras como ditadura, palavras que você coloca algumas determinadas pessoas como homofóbica e tudo mais, isso daí a gente, obviamente, eu falo aqui no meu canal, eu evito de usar esses termos quando o vídeo é para um público maior, porque eu sei que no momento que eu falo essa palavra, alguém desliga. No momento que eu falo fascismo, a pessoa desliga a mente e diz assim, ok, comunista. Eu não quero saber do que esse cara está falando. O Felipe Neto usa essas palavras e isso não é uma crítica. Isso, na verdade, é só uma constatação de que chegou um momento que não tem mais como a gente não usar essas palavras. Não tem mais como a gente não categorizar o que a gente vive de governo que não só flerta com o fascismo, ou, como eu já falei, um governo que busca inspiração em fascismo ou nazismo, ou ditadura militar do país aqui no caso, não tem mais como, porque não é mais flertar. Agora, diariamente, ou eu vou usar o termo correto, que é semanalmente, todo domingo, no Palácio da Esplanada, as pessoas levantam e vão para lá, não flertar com isso tudo que eu falei, mas para abraçar, para colocar embaixo do braço, colocar num cartaz, colocar numa bandeira e dar na cabeça de uma jornalista da Band, por exemplo, e nada acontecer, e essa pessoa sair sorrindo, debochando e dizendo que foi sem querer, e aí depois se descobre que essa pessoa trabalha no governo. É isso que a gente está vivendo. E o Felipe Neto, quando ele vira essa figura que para muitas pessoas, pelo que eu entendi, é um problema Felipe Neto estar falando. Não estou nem falando do gabinete do ódio ainda, porque provavelmente nem vai dar tempo de falar sobre isso. Eu estou falando de algumas pessoas que olham para o Felipe Neto numa entrevista como essa e se perguntam o que esse cara está fazendo lá. O que é que ele tem para falar? Porque eu vou colocar, eu vou tirar dessas frases aqui pessoas que possam simplesmente estar com inveja ou que não gostam dele, sei lá por qual razão, por qual motivo pessoal. Eu não estou colocando isso, eu estou colocando simplesmente as pessoas que olham e realmente pensam assim, o que esse cara tem para mostrar? E o que esse cara tem para mostrar é uma geração que está na internet, está falando na internet, está tentando se movimentar na internet e existe um grupo, eu vou colocar grupo, mas eu chamaria de núcleo, um grupo político que não dá atenção para esses que estão falando. Esse grupo ou esse núcleo político olham para essas pessoas e falam assim, muito legal o que vocês estão fazendo, continuem aí. Vocês podem falar o quanto vocês quiserem, vocês podem colocar a opinião que vocês quiserem, desde que você fique na sua bolha, na internet, falando com esse mesmo público e que esse teu público não aumente muito. E eu tô colocando nesse grupo e núcleo político muita gente que você pode imaginar. Eu não vou ficar citando o nome, obviamente, porque, mais uma vez, eu também compartilho da ideia do Felipe Neto. Não é uma coisa combinada, não é uma coisa que influencia, é só um entendimento comum entre todas as pessoas. Não é o momento de criticar algumas pessoas e algumas figuras políticas, mas é a representação do Felipe Neto, de uma geração que veio da internet, que tem muito para falar, que tem muito para colaborar e que consegue fazer um diagnóstico perfeito de como funciona comunicação na internet e como existem nichos e que você precisa aprender a utilizar a internet. É assim, não tem nem como eu mensurar o caminho que o Felipe Neto abriu, por exemplo, para comentaristas políticos que ficam só na internet até então fazer parte do debate político efetivamente e não só convidando políticos para o canal deles fazer entrevista, sabe, não tem dimensão. É um salto gigantesco
nesse cenário, porque eu já falei isso num outro vídeo e eu vou repetir. Quando você tem um influenciador, alguém da internet que perde a credibilidade, todo mundo na internet perde a credibilidade. Quando você vê um escândalo no YouTube, por exemplo, de uma suspeita de alguma coisa, que eu já falei em vídeos aqui, mas eu também não posso falar esse termo, dessa palavra, desse crime, porque senão a monetização cai. Quando isso acontece no YouTube, todos os YouTubers, que é uma palavra que eu não gosto, todos os criadores de conteúdo dessa plataforma são prejudicados igualmente, porque patrocinador sai, a credibilidade de quem está nessa plataforma é destroçada, gente que faz parte de gabinete de ódio, gente que apoia esse governo, gente que faz propaganda para esse governo e que fica fazendo discurso de ódio aqui no YouTube, querendo ou não, quando você olha de fora, alguém que olha de fora, na verdade, pode pensar que no YouTube, o que tem? Gente jogando joguinho, uns vídeos antigos de uns gatos e uns cachorros perdidos, que agora estão tudo lá no TikTok ou no Twitter, e gente com discurso de ódio. Gente com discurso completamente intolerante e fazendo propaganda para possível candidato à presidência. Então, a representação dessa entrevista de um influenciador, principalmente, não precisaria ser o Felipe Neto aqui também, porque é aquilo que eu falei, eu não tô nem aí para protagonismo nesse momento, quem é que vai ser pioneiro em alguma coisa, quem é que vai abrir o caminho para sei lá o quê, o importante é que aconteça, porque se o lado, e aqui eu vou citar a esquerda porque a maior parte do meu público é da esquerda, mas a fala, isso que eu digo aqui não serve só para esquerda, é para esquerda, centro-esquerda, direita, centro-direita, todo mundo. Se esses grupos políticos não entenderem como se utiliza a internet, a gente vai continuar exatamente como a gente está, sendo dominado por um grupo que tem um discurso muito fácil para ser absorvido. Basta você cansar de tudo que tem aí e dizer, vamos mudar isso daí. E que o problema é tal pessoa. E aí quando a gente encerrar esse assunto e esgotar, eles vão lá e criam uma outra corrente no Twitter ou no WhatsApp ou no Facebook, e aí agora o inimigo é outro, o inimigo é o prefeito de não sei da onde, e aí depois se esgota esse assunto, o inimigo agora é a China, porque está fazendo tal coisa, aí esgota esse assunto, não, o problema é tal jornal. A gente vai continuar nessa novela eternamente, não vamos acabar com essa novela, é isso que vai acontecer. Em 2022, vocês já sabem, né? Ou a gente vai ter o Dória, ou a gente vai ter Sérgio Moro, ou a gente vai ter Luciano Huck, que no cenário que a gente está atualmente, Dória e Luciano Huck já viraram democratas exemplares, né? Mas eu não sei, eu quero saber a tua opinião. Eu sei que eu vou ser crucificado por essa minha última frase, talvez eu até corte isso daqui. Deixa aqui nos comentários a tua opinião, se você assistiu o Roda Viva com o Felipe Neto ou não, as tuas considerações, o que você concorda, o que você não concorda. Tenho certeza que a frase do Felipe Neto categorizando o impeachment da Dilma como golpe deve ter agradado muitas pessoas, porque eu já vi ali no meu Twitter que elas começaram a me responder sobre isso, mas eu não sei, eu quero saber a tua opinião. Se inscreve se você ainda não for inscrito ou inscrita, ativa o sininho da notificação, clica no botão do gostei, minhas redes sociais ficam passando por aqui, tem o link do Apoia-se se você quiser apoiar o canal e você puder apoiar o canal, e também tem o botão ali Seja Membro, ou o link também no mesmo lugar, descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar o link do Roda Viva também, aqui só para fazer média mesmo, você sabe como procurar, mas eu vou deixar para média, tá bom? Até o próximo vídeo,